sobreviventes em livros, desejo que esteja tudo bem com todos. O escritor russo Vladimir Nabokov, que viveu entre 1899 a 1977, é um autor de um dos livros mais polêmicos e infames do século XX, Lolita. Narra a história de um professor que se apaixona por uma aluna de apenas 12 anos de idade, de forma que o leitor nunca sabe ao certo se a aluna provoca o professor ou se é o contrário. O livro foi publicado em 1955 e ainda continua atual em pleno século XXI, ao expor o tema da pedofilia. Naquela época, o livro gerou enorme polêmica, a ponto de muitas livrarias mundo afora retirarem o livro das suas estantes. Provavelmente, muitos de vocês se lembram que, alguns anos atrás, a TV Globo produziu uma minissérie inspirada em Lolita, que foi um enorme sucesso de audiência. Presença de Anitta. Mas, antes do nosso dedinho de prosa sobre este livro proibido e de seu corajoso escritor Nabokov em levar esse tema à discussão numa época na qual a sociedade se calava, e ainda se cala hoje em dia, de certa forma, vocês já sabem, vocês vão se inscrever no canal, curtir o trabalho da gente, comentar e compartilhar o vídeo com seus filhos, familiares, amigos e acessar os nossos conteúdos no Instagram, @sobrevivência em livros. Sobreviventes. Vladimir Nabokov nasceu em São Petersburgo, em abril de 1899, um período marcado por gradativas transformações políticas na Rússia. Seus pais eram muito ricos, e tinham a educação como meta de qualidade de vida, Por isso, incentivavam os filhos a pensar, a imaginar e a criar. Assim, com o privilégio de uma educação refinada desde criança, era natural que Vladimir aprendesse matemática, puzzles, quebra-cabeças, futebol, boxe e vários idiomas. E uma pequena curiosidade, de acordo com a sua biografia, ele começou a escrever em inglês antes mesmo de o saber fazer em russo. O garoto era prodígio. Aos 11 anos, o garoto foi matriculado numa escola onde aulas de ciências se apaixonou, fez com que ele se apaixonasse pela matéria de entomologia. E o que é entomologia? O estudo dos insetos, como as borboletas, por exemplo, que passaram a inquietar a sua curiosidade, transformando-o em um respeitado especialista em lepidópteras até o fim de sua vida. A sensibilidade de Vladimir despertou o interesse pela arte literária, principalmente a poesia. Assim, se dedicando à escrita, não demorou para que, em 1914, com apenas 15 anos de idade, publicasse o seu primeiro livro de poemas. Exatamente nessa época, a panela de pressão começava a ser aquecida na Rússia, até explodir em 1917 com a Revolução Russa. Finalmente, a última monarquia absolutista feudal da Europa cai. O czar Nicolau II foi drasticamente substituído, só que por um regime igualmente ditatorial, violento e sanguinário, e também corrupto.
E não demora para que a família Nabokov sofresse um terrível abalo. O pai de Vladimir, que mesmo tendo participado de movimentos que propunham a democracia na Rússia, tem suas terras e fortunas confiscadas pelo regime comunista. E não foi apenas ele. Várias famílias também tiveram suas terras confiscadas pelo novo regime. E não demorou para que outras nações, inclusive a Hungria, fossem invadidas pelo regime comunista, pelos comunistas, como a Ucrânia, onde milhares de pequenos, simples e muitas vezes pobres e analfabetos camponeses tiveram suas terras ancestrais, vejam bem, terras ancestrais confiscadas pelos soldados do camarada Stalin, que diziam: vocês têm 3 opções: sair em paz, ficar e trabalhar para a mãe Rússia, União Soviética, ou ficar para lutar e morrer. Diziam os militares ao entregar um documento de confisco de posse ao pequeno sitiante. Isso aconteceu na própria Rússia, na Ucrânia, na Polônia, na Hungria, na Romênia, na Bulgária e em todos os outros os países invadidos pelos comunistas. Bem, sem ter o que fazer, os desolados Nabokov conseguiram esconder algumas joias e fugiram para Londres com desejo de novas oportunidades. Vladimir ingressa na Universidade de Cambridge em letras. Ao se formar, vai para Berlim, onde sua mãe e seus irmãos passaram a morar após o assassinato do seu pai. E ele conhece uma moça com quem se casa e tem um filho. Em 1940, Nabokov aceitou um convite para ser professor na Universidade Stanford, na Califórnia, nos Estados Unidos, entre 1941 e 1948, e morou com a família na costa oeste dos Estados Unidos. Em relação à literatura, com o tempo, Vladimir foi aprimorando sua escrita, sua linguagem, seu estilo e publicando contos que chamaram a atenção dos leitores e também dos críticos especializados até alcançar a notoriedade com os seus livros. Mas nada superou o impacto e o sucesso ou infâmia ao publicar em 1955 sua opus magna, o polêmico Lolita. 7 anos depois, um poderoso estúdio de Hollywood convidou o escritor para roteirizar Lolita para um filme que foi um mega sucesso de bilheteria. Tanto que, com a fortuna paga pelos direitos autorais, o escritor se aposentou como professor e passou à escrita de seus livros, se dedicar somente à literatura, que sempre estiveram seus livros sempre estiveram debaixo da sombra de Lolita, como Cacau. Em 1960, Vladimir Nabokov se mudou com a família para a Suíça, onde escreveria em 1977 o capítulo número 78 de sua vida. Sobreviventes. Lolita foi tecido pelo escritor russo naturalizado americano em 1955. E a trama gira em torno de uma polêmica moralmente condenável em qualquer sociedade. É narrada a partir das memórias escritas por um professor universitário de literatura de meia-idade obcecado por uma garota de 12 anos de idade com quem se envolve sexualmente após se tornar padrasto dela. No fundo, uma situação muito corriqueira, infelizmente, ainda nos dias de hoje.
A história de Nabokov começa com o fictício prefácio de um certo Dr. John Ray Jr., PhD em psicologia, expondo as memórias escritas por um professor de literatura que tinha morrido do coração em uma prisão dos Estados Unidos. O autor das memórias usa o pseudônimo Humbert e relata sua infância em Paris e termina com a sua prisão. O Dr. Ray, que recebeu a autobiografia pelas mãos do advogado do preso, diz que mudou os nomes das pessoas citadas para proteger suas identidades. Menos um. Lolita, o apelido usado por Humbert para se referir à jovem pela qual ele havia se apaixonado. Dr. Ray soube que Lolita era casada com um homem chamado Richard Schiller e que ela morreu no dia de Natal de 1952 ao dar à luz uma menina natimorta. Seu marido era um homem muito mais velho do que ela. Vejam só. A parte 1 relata que, após se tornar órfão de mãe, ainda criança, Humbert foi criado pelo seu pai rico. Aos 13 anos, ele vive uma paixonite precoce por uma garota de também 13 anos, que logo se muda com a família. Não demora e Humbert fica sabendo que Annabelle havia morrido de tifo. Quando adulto, Humbert passa a frequentar casas de prostitutas, mas só se sente satisfeito quando uma se parece com uma ninfeta. Assim percebe ser hebifílico, ou seja, ter atração por meninas de idade entre 11 e 14 anos, que o rapaz chama de ninfetas. Em seus relatos, o próprio Humbert aponta como causa de seu distúrbio a interrupção abrupta do romance que tivera com a garota Annabelle quando ele tinha 13 anos. Incomodado, o rapaz se casa para tentar se curar, mas depois de vários anos de casamento ocorre o divórcio, uma outra interrupção. Humbert vai morar na cidade literária, que só existe na ficção, de Ramsdale, que fica situada na Nova Inglaterra, e conhece a rica viúva senhora Charlotte e sua filha Dolores, de 12 anos de idade. Um dia, sua casa pega fogo e a viúva lhe oferece um quarto em sua própria residência. Humbert é logo tomado por pensamentos e fantasias com a garota, a quem secretamente chama de Lolita. Humbert passa a escrever um diário sobre suas fantasias obsessivas por Lolita e sua repulsa pela mãe da garota. Um domingo de manhã, sem Charlotte em casa, Lolita se senta no joelho do homem. O tempo passa até que chega o verão. Charlotte envia Dolores para um acampamento por 3 semanas. No dia da viagem, a menina beija levemente Humbert nos lábios. Numa manhã, Charlotte se declara ao homem, mas se ele não a ama, a mulher diz que ele deveria sair imediatamente da casa. Sem alternativa e sem ter para onde ir, Humbert então se casa com a viúva. Com Dolores ainda na viagem, Charlotte diz ao marido que deseja matricular a filha numa escola interna. Cheio de ira, Humbert pensa em se livrar da esposa e até matá-la se fosse preciso. Tudo para permanecer perto de sua Lolita. Quando Charlotte acha o diário de Humbert, fica transtornada
transtornada, coberta de nojo, e diz ao marido que ele jamais voltará a ver Dolores novamente. Após uma grave discussão, Charlotte corre para falar para amigos, contar para amigos sobre a obsessão, a luxúria, a doença de Humbert pela sua própria filha. Mas, já na rua, a mulher é atropelada de repente por um carro que passava no exato momento no qual ela atravessava a rua e cai mortalmente no chão. Vejam bem, isso acontece durante as 3 semanas em que Charlotte está no acampamento, para onde o viúvo vai buscá-la, dizendo que sua mãe está hospitalizada e muito doente. Como anoitecia, eles param em um hotel, mas apesar de seus pensamentos, Humbert não tem coragem de assediar Dolores. Ainda assim, ele lhe dá um boa noite Cinderela com sedativos. Humbert sai do quarto para dar uma volta, espairecer a mente e encontra um amigo de Charlotte, Claire Kilt, um famoso escritor e dramaturgo. Eles conversam um pouco, Kilt lamenta sobre o acontecido com Dolores, mas não revela ser ela sua possível filha. Vejam bem, Kilt poderia ser o pai de Dolores. De volta ao quarto, Humbert vê a menina sonolenta, mas não se atreve. De manhã, após uns cumprimentos triviais de bom dia, Lolita joga uma bomba no colo de Humbert. Ela confessa que já não era mais virgem. No ano anterior, com apenas 11 anos de idade, vejam bem, ela teve relações com um garoto bem mais velho do que ela. E isso deixa Humbert incrivelmente chocado. E ela se insinua para o próprio padrasto. E ambos cedem ao desejo. Na viagem de volta, Dolores diz querer falar com a mãe. Então, Humbert diz que Charlotte está morta. A parte 2 começa narrando uma viagem de Humbert e Dolores pelo país. E para evitar problemas com a polícia, já que ele não tinha a guarda legal da garota, ela deveria ser obediente, pois poderia parar num orfanato. Super paranoico e cheio de ciúmes, Humbert passa a controlar tudo que Dolores fazia. Após um ano viajando, a garota diz que quer morar em uma casa. Então, eles vão para uma cidade fictícia, onde ele a matricula numa escola só de meninas. Certa vez, as alunas fariam uma peça teatral escolar, só que a peça foi escrita por Kilt, que conhece Dolores, e nasce então uma amizade. Poucos dias antes da apresentação da peça, Humbert, coberto de ciúmes, segura o punho de Lolita, que consegue fugir de casa. O homem vai atrás e a vê num telefone público. Ele desce do carro e ambos discutem. Fazem as pazes depois, mas nota que ela estava um pouco diferente. Chateada, ela decide não atuar na peça e pede para Humbert outra viagem. E claro, o padrasto concorda. De volta em casa, Lolita flerta com Humbert. Na estrada, Humbert vê um carro pelo retrovisor. Num hotel no Texas, Humbert sai do quarto e quando volta, Lolita está toda descabelada e com a maquiagem borrada. E ele desconfia que a garota estava com outro homem. Vejam a paranoia.
Nas montanhas do Colorado, Lolita fica doente e Humbert então a leva para um hospital. Após semanas, ele vai ao hospital e fica sabendo lá que Dolores já tinha recebido alta havia alguns dias e que a conta do hospital fora paga por um tio e que ela foi levada para a casa de seu avô. Definitivamente, Humbert enlouquece e parte numa caça, uma verdadeira caça convulsiva por sua Lolita. Mas tudo foi em vão. 2 anos se passam. Humbert está depressivo, magro e vive mal com uma mulher alcoólatra. Um dia, recebe uma carta de conhecidos de Ramsdale sobre notícias, pedindo notícias, pois Dolores estava desaparecida. Algumas semanas se passam e Humbert recebe outra carta, dessa vez de Dolores, agora com 17 anos, dizendo estar casada, grávida e... o que vocês acham? Precisando de dinheiro desesperadamente. A moça pedia $400 em dinheiro e que ele a encontrasse em uma cidade no Tennessee. Então, transtornado, Humbert vai de Nova York para Coalmount para matar o marido de sua Lolita. Assim que chega, Humbert descobre onde sua Lolita mora, vai até a sua casa, onde ele e Dolores discutem por ela estar, naquela época, casada, por ela ter dito ao marido que Humbert era o seu pai e por ardilosamente ter escondido o seu passado. Mas Humbert percebe que não sente, vejam bem, ele não sente mais nenhuma atração pela garota agora adulta Dolores. Teria ele então se curado? E ele dá para a garota, a mulher Dolores, um envelope cheio de dinheiro, muito mais do que a própria garota havia solicitado, muito mais do que os $400. Dolores revela que Kilt atirou do hospital, só que o dramaturgo, o escritor, tinha planos, fazer da moça sua estrela de maior sucesso, fazer da moça uma estrela de seus filmes pornográficos. E claro, a garota foge. Óbvio que ela tinha recusado. E acabou achando um emprego de garçonete em outro lugar. Revoltado, coberto de ira, Humbert sai para matar Kilt. Em Ramsdale, Humbert chega na mansão de Kilt, vê a porta destrancada, entra em silêncio, vê Kilt drogado e BUM! Atira no escritor. Humbert é preso. O livro termina com Humbert refletindo sobre o que tinha feito com sua própria vida. Toda a sua trajetória, desde a infância, o momento no qual conhecera a garota, até culminar com um assassinato. Apesar de reconhecer sua culpa pelo assédio, ele confessa ter nutrido um verdadeiro amor por Lolita. Sobreviventes, que o enredo é denso e cheio de questões polêmicas que a sociedade costuma ignorar, como crimes, traições conjugais e principalmente assédio e pedofilia, Lolita é frequentemente descrito como um romance erótico. Durante as décadas, a grande enciclopédia soviética chamou Lolita de um experimento em combinar um romance erótico com um instrutivo romance de costumes. Em outra via, há definições mais suaves
ao se referirem ao clássico de Nabokov como um romance com temas eróticos ou com elementos de erotismo, tais como Ulisses, publicados por James Joyce em dezembro de 1920, e O Amante de Lady Chatterley, publicado por Lawrence em 1928. Ainda que essas duas obras estejam 30 anos antes, distantes do livro de Nabokov, Lolita é considerado por muitos estudiosos o primeiro e mais famoso romance de ficção literário do gênero erótico do modernismo do século XX. A polêmica aumenta com a divergência por também muitos outros estudiosos defenderem que Lolita não é um romance erótico. Muito pelo contrário, é irônico e sarcástico por Nabokov, um surrealista inspirado por Gogol, Dostoiévski e Kafka, e um escritor que expõe os vícios sociais que, ao mesmo tempo, a própria sociedade condena, mas continua a praticar em seus becos obscuros desde que o mundo é mundo. Uma verdadeira hipocrisia social que o Nabokov expõe, joga na cara da própria sociedade. Originalmente escrito em inglês e anos depois traduzido para o russo pelo próprio Nabokov, o polêmico romance de tons irônico e tocante Lolita está na lista dos 100 melhores romances em língua inglesa eleitos pela revista Time, publicados entre 1923 até 2022. Uma curiosidade, ele é o quarto na lista de 1998, isso mesmo, 1998, o quarto da Modern Library, dos 100 melhores romances do século XX. E em 2003 foi listado na pesquisa The Big Red da BBC entre os 200 melhores romances mais amados do Reino Unido. Em 1962, o cineasta americano Stanley Kubrick adaptou o romance para o cinema. Além disso, Lolita também foi parar nos palcos de teatro, 2 óperas, 2 balés e até um aclamado musical da Broadway. A própria Rede Globo fez sua adaptação para sua minissérie Presença de Anitta em 2001, atingindo recordes absolutos de audiência. Se fizermos uma observação mais atenta, quase que microscópica, veremos que as raízes do livro de Nabokov são tão fortes e tão profundas na cultura humana que a palavra Lolita é utilizada pela psicologia para designar como complexo de Lolita uma síndrome que ou analisa relações entre moças jovens e adolescentes e homens mais velhos, ou para apontar comportamentos sexualmente precoces de meninas antes ou durante a primeira fase da adolescência. Então, homens que têm uma diferença de idade muito grande entre mulheres, mesmo que elas não sejam mais menores de idade, ou seja, maiores de idade, também são acometidos pelo complexo de Lolita, pela síndrome de Lolita. E nós vemos isso muito por aí. E também tem o inverso, mulheres muito mais velhas com homens muito mais novos. É o inverso, mas também não deixa de ser um complexo de Lolita. Sobreviventes.
Mesmo com tantas polêmicas a pairar por aí, mais sociais do que literárias em si, e polêmicas existentes pelo comportamento, volta a falar, hipócrita da própria sociedade ocidental, que insiste em varrer para debaixo do tapete os assuntos que nascem em seu ventre. A obra-prima Nabokov não é apenas uma alarmante história de amor, traição e destruição, mas também a exploração da linguagem e da arte narrativa em seu esplendor, a ponto de, na própria literatura contemporânea, na própria literatura do modernismo, não existir um romance como Lolita. Por tais razões, o livro rapidamente alcançou um status de clássico mundial, até hoje considerado como uma das principais criações da literatura do século XX, mesmo que também esteja entre as mais controversas e polêmicas de sempre. Então, depois desse impactante e reflexivo dedinho de prosa, escrevam aqui os comentários de vocês sobre a importância desse legado de Vladimir Nabokov. Bem, isso é tudo, pessoal. Desejo saúde, paz, harmonia, leveza em todos os aspectos da vida de vocês e uma semana de presença divina a todos. Um forte abraço e valeu!